Alô, escritório do Sr. Burns? É sobre o meu cubo? É o Sr. Smithers. Quero falar com o senhor. Como estão as coisas aí, senhor? Bom, eu aqui tenho muito tempo livre. Se quiser me enviar sua correspondência, eu abro e lhe envio de volta. Está tudo bem, Smithers. Esse tal Simpson parece ficar mais burro a cada minuto. Eu nunca vi nada igual. Mas desfrute suas férias. Acorda aí, pai. Eu não tô te pagando pra fazer corpo mole, não. Sim, senhor. Comece a trabalhar na minha divisão composta e mostre as soluções, tá? Amanhã de manhã estará na sua mesa, senhor. Pat, deixa o Simpson em paz. Simpson, preciso de carona até a biblioteca. Sim, senhor. Crianças, pare de explorar seu pai. Homem, por que não se deita e relaxa? Eu não tenho tempo mais. Acho que o Sr. Burns quer que eu faça uma divisão composta. Simpson, deite-se. Desculpe, mas precisa de uma boa noite de sono. Simpson! O telefone está tocando há tempo. Atenda. Alô? É pro senhor. Sr. Burns, 48 toques, o senhor está bem? O que o Simpson lhe fez? Nada demais que me distrair com suas bobagens de incompetente. Só faz besteira, um bobalhão total. Mas no momento eu não posso falar. Agora, olhe, pare de ligar pra mim e aproveite as suas férias. Lembre-se, quero ver muitas fotos de você quando voltar. Na verdade, o senhor, bem, é que não permitem tirar fotos nesse refúgio. Eu preciso desligar, tem uma fila atrás de mim. Sammy Burns. 60 watts? O que acha que isto é? Um salão de bronzear? Eu pedi meu barrete pouco engomado. Chama isto de café? Isto é devolução de imposto? Isto é um supercomputador? Você é uma imitação barata de assistente. O que eu fiz? Tony DeLonge saindo do off e entrando no on. Mais um tema sobre gestão pública. E o tema dessa semana é sobre assédio moral no serviço público. Vocês sabem que o assédio moral, muitas vezes, é muito difícil o assediado conseguir provas materiais para entrar com futuros processos, né? Porque o assédio moral, ele vem escondido com a famosa frase necessidade de serviço. Quando o chefe quer assediar o funcionário, ele simplesmente se protege, ou pelo menos tenta se proteger, falando sobre uma necessidade de serviço. Será mesmo que é necessidade de serviço mesmo? Então, esse vídeo vai para principalmente o pessoal novato, né? Os novatos no serviço público, né? Porque talvez só depois de um tempo que os servidores vão perceber certos tipos, algumas coisas estranhas no serviço público. Logo de cara, dos cargos, ele vai perceber que as chefias, elas têm determinado poder, né? Muitas vezes o prefeito, quando é o secretário, nem percebe, né, lá no departamento, né, que está acontecendo certo assédio moral, né? E muitas pessoas também são medrosas, né? Elas às vezes são assediadas e procuram não, pelo menos, obter provas, né? Porque hoje, vocês sabem, novato, que tem as tecnologias, né? Tem o celular. Eu não indico gravação, essas microgravação, porque
eu pesquisei, elas são muito caras, né? Essas câmeras pequenas são caríssimas e muitas vezes são usadas por profissionais militares, né, das Forças Armadas e atrás de alguma gravação, né, para obter alguma prova. No caso de funcionário, muitas vezes o funcionário não tem provas e também tem o medo de, no caso de ser mais perseguido, né? Ele vai sofrer várias, principalmente aqueles servidores que são mais ativos, que não ficam só na parte funcional, né? Na parte pessoal, eles têm costume também de relatar pessoalmente os fatos que ocorrem na sua história, né? Para montar um dossiê. Pelo menos se ele não conseguir essas provas, ele tem uma prova que eu costumo indicar na mídia, né? Se ele não pode atacar o superior ou então denunciar o superior, ele pode atacar a corporação, né? No caso o setor, se esse setor vier no futuro a ser notícia de jornal, aí é que tá, né? Muita gente fala que o assediado não saiu, né? Ele não saiu da realidade, ele não saiu porque veio em mente aquela perseguição do passado, né? E justamente com as notícias de hoje, se tiver alguma coisa parecida que está acontecendo lá no passado, é evidente que o assediado vai reproduzir, e vai reproduzir inclusive com a mídia, né? Com o apoio da mídia. Só que aí ele não vai estar atingindo a chefia, ele vai estar atingindo o setor, o departamento, né? Parece ser uma coisa bem legal, né? Você não tem provas, na época você não conseguiu por falta de tecnologia, que hoje tem muita tecnologia, e é evidente que esses assédios existem, mas são menores, né? Muitas vezes eles vêm enrustidos, né? Eles vêm camuflados, esse assédio. A pessoa está te assediando e aí você só vai perceber durante algum tempo, né? Talvez até quando você sair e aquela repetição, aquele fato, aquela notícia sair de perseguição, aí parece que você ganhou o dia, né? Porque vão falar que na realidade você é que era um mau funcionário e tal, e na realidade era um assédio, né? Você estava passando por assédio, e aí é evidente que a sua produção vai ser prejudicada, você vai ser prejudicado, e infelizmente você não tem até incentivadores, né, que vão falar que isso demora muito na justiça, você não tem provas, mas na verdade você foi o assediado, é o grande prejudicado nesse assédio moral. Não tenha dúvida que você não vai responder, né? Você não vai ficar calado, talvez você não processe, mas você vai ter motivos de mídia. Aí você não atinge a chefia, você não processa a chefia, mas se por acaso o departamento cometer falhas, aí o assediado vai cair matando em cima. Por isso que dizem que aquelas pessoas parecem que nunca saíram do setor. Da realidade foi o fato em si, entendeu? Assédio moral também não é feito só pela chefia, o assédio moral também é feito por funcionários. Funcionários acabam transferindo informações erradas para outros funcionários. Isso é um tipo também de assédio moral. Entendeu? São pessoas que, por acaso, mas veja bem, se você não sabe a situação e você fala de um funcionário, se você um dia tiver o telhado de vidro, provavelmente vai cair tudo em cima de você. Então tome cuidado de ser esses que são muito caxias, né? Antigamente chamava de caxias essas pessoas. Quer tomar conta do lugar, além de tomar conta do lugar, ele toma conta da vida da pessoa. Então ela fica falando fatos
que não aconteceram, às vezes falam fatos de situação que a pessoa às vezes deixou de fazer, ela não fez, ela deixou de fazer. Um exemplo, né, de milhares de exemplos por aí. Você está numa situação que muitas vezes você, por via jurídica, você pode ser até punido, mas às vezes você está fugindo de uma situação pior ainda. Então, tem os assediadores que vão lá, esses funcionários, né? E tem que tomar cuidado que os próprios funcionários, eles também, esses que falam, eles também sabem que se tiver algum problema, também vão ser assediados por esses outros que foram assediados. Mas é evidente que o assediador em cima de funcionário vai sempre ter a mídia falando deles, né? A mídia, porque você tem que também falar, mas você também tem que ter provas do que você está falando, entendeu? Por isso que é muito cuidado aí os pessoal que é caxias e gosta de passar por cima dos outros aí, fica cuidando da empresa, né? Trabalha para a empresa e também fica cuidando da vida dos outros. E aí tem o retorno também. Se você por acaso falar e cometer o erro, e esse departamento for para a mídia, como sempre acontece, é evidente que o lugar onde você está trabalhando realmente não presta. Presta para você, mas para outros não presta. Então tem esses transtornos também. Você sabe que no serviço público dificilmente o servidor é exonerado por assédio moral, no caso perseguição de chefia e funcionário, mas eles acabam também, se o departamento for ruim, logo eles também vão estar em apuros, né? Porque são lugares desorganizados. Então, o assédio moral é um dos transtornos, né? Tem lei contra assédio moral, antigamente não tinha, né? Nos anos 80, 90 era difícil, mas agora ficou mais fácil, não pelas pessoas em si, mas pelos aparelhos, que hoje é mais fácil filmar situações. Então, o assédio moral é um tema que é difícil você ver vitórias, né, de servidores, são pouquíssimos, também são pouquíssimas aquelas pessoas que denunciam, mas é evidente que vocês podem digitar aí no Google, vocês podem digitar também na internet, nos vídeos do YouTube, alguns exemplos de assédio moral. Alguns exemplos de assédio moral. Bom, um dos exemplos mais claros é imagine, oposto, né? Normalmente os assédios morais mais claros em corporações militares e paramilitares. Aí é que ocorre, é mais fácil ocorrer o assédio moral. No caso aí, o assediado, ele começa a trabalhar em lugares que são ruins, né? São ruins, tanto também são normalmente lugares que tem muita hora extra, mas tem muita hora extra porque muitos não querem fazer hora extra nesses lugares ruins. Então, o assédio moral, normalmente as reclamações que vocês têm acompanhado aí no jornal é de corporação militar e paramilitar. Mas eu deixo bem claro que nesse exemplo é preciso muita coragem do elemento, porque à medida que essas perseguições são claras, existe um problema não só com a chefia, né? Porque a chefia, muitas vezes, a chefia está longe, mas tem aqueles subordinados que são chamados caxias, que ficam perturbando o assediado.
Por isso, hoje em dia, com a tecnologia, se você notar que está sendo assediado ou por chefia ou por caxias, que são estafetas de chefias, né? São aqueles parasitas que ficam alcaguetando fatos para chefias, né? A alcaguetagem, através da alcaguetagem, é que muita gente progride, né? Progride entre aspas, da chamada panelinha, ou para formar uma panelinha de alcaguetes, né? Felizmente, eu não movi processo, mas hoje em dia eu conheço vários assediadores, né? Não ataco os assediadores diretamente, mas se por acaso os seus departamentos falharem, aí eu vou, porque normalmente eu utilizo tudo que está na mídia, né? E procuro aumentar, passar para frente e repetir os fatos todo ano. Então, esses parasitas de departamento, logo terão seus departamentos denunciados e aí a mídia vai investigar os casos. Mas muitos casos são, como vocês sabem, são colocados para debaixo do tapete, porque você sabe que através daquela ordem de serviço, por necessidade de serviço, como eu já falei lá atrás, muita gente acaba sofrendo assédio, porque agora tem um detalhe. Se você trabalhar no lugar ruim e tiver revezamento, aí sim, aí é constatado, porque você vai ficar só um determinado tempo e depois vai ser trocado. Aí não existe o assédio moral. O assédio moral é quando você passa de 6 meses naquele lugar ruim, inclusive cobrindo uma futura hora extra de alguém, né? Você faz a cobertura. Mas no lugar ruim, ninguém quer fazer hora extra, né? Mas o assediado, normalmente, ele tem que cumprir aquele horário naquele lugar terrível. Por isso que o assédio moral, hoje em dia, com a tecnologia, se você conseguir provar que está sendo perseguido, aí sim você tem direito à indenização. E também faço o seguinte, também faço o possível para sair daquele setor, né? Porque vocês sabem que você pode ganhar, mas os assediadores vão continuar através daquelas novas promoções, os caxias vão progredir e vão continuar perseguindo. Então, assim como você ganhar a indenização, você também peça para sair, mudar de setor, readaptação talvez não seja um mais adequado, readaptar, né? Readaptar, porque se você tiver um cargo que tem carreira, numa readaptação para outro cargo sem carreira, você pode ser prejudicado. Se você não passar num concurso externo, numa outra função que não tem nada a ver com aquela antiga, passar mesmo em concurso, aí você vai progredir. Quer dizer, quem passou em concurso é que vai progredindo. Agora, você fica esperando por carreira e demora muito e é mais fácil. Apesar que o concurso público tem que ter muita... estudar, tá no nível bem, porque as vagas são exíguas, são pouquíssimas, né? Então, nos exemplos que eu citei de assédio moral, a questão do posto, né? A questão do departamento. Muitas vezes você tem condição de ir para departamento, mas você, muitas vezes, escondem você. Isso também é um tipo de assédio moral. Por hoje é só. De janeiro até agora, ocorreram, em média, entre 4 a 8 punições por semana na Guarda Municipal de Santos. Somente semana passada, foram 19 processos sumários. A situação está promovendo o desequilíbrio financeiro e social dos guardas. Além disso, o abalo emocional
que as medidas causam faz com que os agentes fiquem desestimulados, pois não possuem nenhum meio alternativo para minimizar o problema. O relato em tom de desabafo é do vice-presidente do Sindicato dos Guardas Municipais da Baixada Santista, Sidney Batista, que junto com o guarda Tertuliano Fagundes da Silva, resolveu denunciar a situação. Tertuliano da Silva, por exemplo, poderá ficar sem boa parcela do salário por conta das punições. O comando da guarda esclarece que os procedimentos administrativos são aplicados somente ao servidor que cometer alguma infração estabelecida no regulamento disciplinar da guarda e são aplicados com o objetivo de corrigir de forma legítima uma determinada situação. O comando nega a perseguição e garante que todos os servidores têm conhecimento de que qualquer movimentação, alteração de função e cargo só deve ser efetivada após a portaria publicada no Diário Oficial.